grande para a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre conheça-te a ti mesmo, como se conhecer e se transformar em alguém melhor. Você já pensou nisso? Que nós precisamos nos conhecer para nos tornarmos alguém melhor? Você já se perguntou por que às vezes agimos no piloto automático da vida, sem entender por que certas coisas acontecem conosco, nos irritam profundamente? Você já se perguntou por que você vive assim, às vezes sem perceber, acontecem algumas coisas que te irritam, que te tiram do sério, que mudam completamente o seu humor, que transforma a sua vida, que te deixa inseguro? Isso tudo tem a ver com a falta de autoconhecimento, porque a falta de autoconhecimento, a falta do conhecer-se a si mesmo, nos torna escravos de padrões emocionais invisíveis. Nós não estamos vendo, por vezes não percebemos isso que acontece, mas somos escravos deles, porque nós não conhecemos como lidamos com outras pessoas, nós não sabemos como lidamos conosco. Então, um dos conselhos que eu sempre dou para outras pessoas, principalmente para os liderados, principalmente para aqueles que almejam um cargo de liderança, conheça a si mesmo e conheça o outro, conheça as pessoas, aprenda a lidar com gente. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é lidar com gente. Uma das ilustrações que eu uso, que é algo real, né? Num treinamento de líderes, eu sempre trago a ideia de algumas empresas. Por exemplo, a Coca-Cola. Você já procurou saber qual é a missão da Coca-Cola? Porque todas as empresas constroem a sua missão, a sua visão, os seus valores. E a missão da Coca-Cola é saciar a sede do mundo. Eles se empenham, todos os produtos que eles fazem, que eles fabricam, a Coca-Cola, a Fanta, o Guaraná, a água mineral, tudo que eles fazem é no intuito de cumprir a sua missão, saciar a sede do mundo. Aqueles que vão lidar com gente num cargo de liderança, qual é a sua missão? É lidar com gente. A nossa missão é lidar com pessoas. A Coca-Cola, para cumprir a sua missão, que é saciar a sede do mundo, eles estão estudando, desenvolvendo produtos para que, quando uma pessoa sentir sede, ela saiba o que procurar e procurar um produto dela. Então, são os melhores produtos, estão no top da linha de produção. Talvez você não goste, mas a maioria das pessoas no mundo que vão tomar um refrigerante vão preferir, na maioria das vezes, essa empresa. Por sua vez, eu e você, nós lidamos com pessoas. Você que é líder, principalmente, você vai lidar com pessoas. E como lidar com pessoas se nós não sabemos como as pessoas funcionam? Você entende? Como lidar com outras pessoas? Nós falamos aqui sobre lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis se eu não sei como eu funciono? Como lidar com outras pessoas se eu não tenho um conhecimento mínimo de como eu funciono de mim mesmo? Então, a ideia aqui da maturidade emocional é buscar conhecimento de como eu funciono, através de um conhecimento científico, através da palavra de Deus, porque não há um espelho melhor para nos olharmos do que a palavra de Deus, porque ela nos mostra quem realmente nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas características, com os nossos conceitos. Porém, a palavra de Deus, ela não só é um espelho, mas também um professor, alguém que vê como nós realmente somos e nos ensina como lidar. E nós precisamos pegar todos esses conceitos, aprender mais sobre nós e colocar em prática. Porque não adianta nada você aprender tantas coisas aqui e não colocar em prática. O meu desafio para você hoje é pegar isso que estamos desenvolvendo aqui e colocar em prática na sua caminhada. Eu tenho certeza que aquilo que vamos falar aqui hoje
vai ser muito importante para a sua caminhada. Então, qual o texto que eu quero trazer para você e basear esse nosso contexto aqui da palavra de fé e vida para a sua vida hoje? Salmo 139, verso 23 e 24. Preste atenção no que diz esse texto. Olha só. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que texto interessante. O salmista pede a Deus aqui para revelar o que está dentro dele. O salmista pede a Deus para revelar aquilo que ele não conhece de si mesmo. O texto diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Mostrando que o autoconhecimento aqui faz parte dessa profunda jornada divina para a sua vida. Eu sei que muitos que estão aqui são cristãos, evangélicos e buscam a fé cristã, desenvolver a fé cristã e por vezes se sente desanimado, sente que a sua fé esfriou, sente que já não tem mais direcionamento e às vezes atribui isso ao diabo, às vezes atribui algumas circunstâncias, eu estou assim por conta disso e daquilo que está acontecendo na minha vida. Mas muitas vezes isso acontece porque você não se conhece. Então, o próprio texto bíblico o salmista vai dizer: sonda-me, Senhor. Lembram daquela canção? Sonda-me, Senhor. Nós precisamos pedir a Deus para para nos analisar. Na ceia do Senhor, que é ministrada em todas as igrejas evangélicas, nós sempre vamos usar como base o texto de 1 Coríntios capítulo 11. E o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, um dos textos muito lido antes da ministração da ceia é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. O texto sugere para que você participe desse momento de comunhão, de reflexão, de memorial, de estar na presença de Deus, é fazer um autoexame. Quantos estão compreendendo aqui? Então não é a inteligência emocional que está dizendo, os conceitos da inteligência emocional que nos diz que precisamos conhecer a nós mesmos apenas. Esse conceito já é muito mais antigo do que um conceito atual que foi desvendado outro dia. A Bíblia já vem dizendo isso para a gente há muito tempo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Peça ao Senhor: Senhor, me mostre quem realmente eu sou. Sonda o meu coração. Às vezes nós estamos lutando para tentar conhecer o outro, para tentar lidar com pessoas difíceis, mas fugimos de nós mesmos. Às vezes buscamos a Deus, tentamos clamar ao Senhor para mudar completamente a nossa vida, mas deixamos de nos conhecer. Então, como se conhecer a ponto de transformar a sua própria forma de agir? Essa é a pergunta para você hoje, que é o que nós vamos tentar responder aqui em poucas palavras, né? Trazendo um discernimento básico e rápido aqui. Como se conhecer a ponto de transformar a sua própria forma de agir? Primeiro, descubra o seu estilo de aprendizagem. Nós temos algumas formas características pessoais de cada um. Por exemplo, a sua forma de aprender as coisas é mais visual? Você consegue guardar mais na memória aquilo que é visual? Ou aquilo que você ouve? Você tem uma memória mais forte, uma memória auditiva? Ou uma memória mais forte sinestésica? Aquilo que você pode tocar, sentir o cheiro, sentir o sabor. Nós precisamos entender como nós nos processamos todas as nossas informações, porque quando nós fazemos isso, nós evitamos algumas frustrações e isso vai potencializar também os nossos talentos. Você tem um talento, você tem um dom que nasceu consigo, você tem algo que aprendeu ao longo da caminhada. Quando você entende como você aprende melhor,
você consegue se desenvolver mais. Esse estilo de aprendizado é característico de cada um. Então, de repente, você aprende mais lendo, então leia mais. O meu estilo de aprendizado melhor é visual e auditivo. Então, o que eu faço? Eu leio muito melhor e guardo muito mais quando eu leio ouvindo. Então, todos os livros que eu vou ler, nem sempre eu consigo todos, mas eu prefiro ler aqueles livros que eu consigo também ler ele ouvindo. Então, eu transformo ele em e-book, né, em texto, eu tenho um aplicativo que transforma o texto em áudio e ouço esse livro lendo junto, porque como eu sou visual e auditivo, eu vou guardar muito mais aquilo que eu leio e simultaneamente estou ouvindo. Isso me ajuda a guardar muito mais. Isso faz com que essa aprendizagem ela fique mais consolidada na minha vida. Quantos estão entendendo isso? Isso é muito interessante porque quando eu descubro o meu estilo de aprendizado, eu vou evitar certas coisas que não vai dar para mim. Já viu aquelas pessoas assim, eu não consigo guardar nome de ninguém. Não é que ela não consegue guardar nome de ninguém, guarde isso. Nunca mais diga isso, por favor. As pessoas falam assim, pastor, você consegue guardar o nome tão fácil das pessoas? Não, não é fácil para mim. Sabe? Mas como eu sei que é visual e auditivo, eu aprendi desde cedo uma técnica para guardar o nome das pessoas que tem a ver com audição e com visual. Então, depois eu vou ensinar essa técnica. Eu não vou ensinar isso aqui agora porque o assunto é outro. Então, porque isso é importante. Eu descobri em primeiro lugar que o nome da pessoa é a coisa mais importante que ela tem, ok? Por mais que ela não goste desse nome, você precisa perguntar para ela como que ela gosta de ser chamada. Então, como ela gosta de ser chamada é aquilo que é mais importante que ela tem. Então, quando eu entendo isso, a primeira coisa que eu me esforço para entender é saber o nome daquela pessoa, porque é isso que ela gosta. É o ponto principal. Por isso você vai numa loja de sapato ou de outras lojas, a primeira coisa que o vendedor pergunta para você é: posso te ajudar? E depois, a segunda coisa é: qual o seu nome? E aí, a partir daí, ele começa a falar do seu nome, porque ele sabe que você gosta do seu nome. E como eu não posso buscar técnicas e direcionamentos para aprender o nome da outra pessoa? Então, você precisa analisar qual é a sua forma melhor de aprendizado. Se não for visual, se não for auditivo, talvez seja tocando, entende? Talvez tudo aquilo que você vai aprender crie algumas estratégias para tocar, para sentir o cheiro, para associar o cheiro do momento com aquilo que você está aprendendo. Olha, isso é uma dica, tá? Outra coisa, visual. Tem algumas formas de aprendizado visual que você associa uma imagem, uma figura ao texto lido, à matéria lida. E então, quando você lembra daquela imagem, daquela figura, naquela matéria, você já consegue lembrar mais daquilo que você estudou. Entendeu a chave? Então, isso é muito importante. Quando nós não nos conhecemos a ponto de perceber qual o nosso melhor estilo de aprendizagem, nós vamos perceber e olhar para trás, depois que entendemos isso, e perceber como você deixou de aprender coisas importantes porque não entendeu como você aprende melhor, ok? Segundo, muito importante, olha, mapeie seus valores e crenças. Esse autoexame é analisar em você o que realmente importa para você. O que é mais importante para a sua vida? Quais são as suas verdades absolutas? Aquelas verdades que você carrega, que você diz, não, isso é o mais importante para mim, isso está certo acima de tudo. Essa questão direciona todas as suas reações emocionais. Então vamos lá. Questione. Nós temos um poder, uma habilidade e um direito dado por Deus de questionar tudo. Sabe por que eu sou cristão? Porque eu questionei várias outras crenças até hoje e a que mais faz sentido para a minha vida é ser cristão.
Então eu não sou cristão apenas porque alguém me disse para ser cristão. Eu sou cristão porque eu questionei outras crenças na minha vida. Agora, existem muitas outras crenças na minha vida que eu fui questionando e deixando de fazer, porque eu entendi que aquilo já não fazia mais sentido. Então, você precisa fazer essa análise. Quais são os seus valores e crenças que para você são inegociáveis? Questione isso. Questione a sua fé em Cristo. Questione a sua fé em Cristo. Questione aquilo que os seus pais disseram para você quando era criança. Questione aquilo que a mídia está dizendo para você. Questione aquilo que as outras pessoas, seus amigos disseram para você. Entenda bem, quando eu falo para você questionar aquilo que te acontece ou aquilo que você sabe, eu não estou dizendo que tudo que você questiona está errado. A grande dificuldade das pessoas é que elas foram ensinadas que questionar é falar para outra pessoa que ela está errada, mas não é isso. Quando nós questionamos, nós queremos aprofundar e consolidar aquilo que temos ou descartar se aquilo não fizer sentido. Por que eu peço para que a pessoa questione a sua fé cristã? Porque eu tenho certeza que ao questionar, se ela estiver aberta ao Espírito Santo e ao agir do Espírito Santo, a palavra de Deus vai me trazer respostas que vão consolidar a sua fé. Entende? Eu não posso ser um líder espiritual com medo de perder pessoas que não questionam a sua fé, que questionam a sua fé, entende? Então, aquilo que você aprendeu desde cedo é o absoluto mesmo? Você não quer se conhecer? Busque saber se aquilo que você aprendeu realmente é do jeito que te ensinaram, entendeu? Existem muitos dados científicos, artigos, mas busque em fontes confiáveis, entendeu? Não dá para questionar a fé sem não conhecer a palavra de Deus. Não dá para questionar a sua fé ouvindo e assistindo outro questionador da Bíblia, entende? E isso é um ponto muito importante. Não dá para questionar os seus pais ouvindo alguém que não é um bom caráter, que não teve sequer princípios familiares na sua caminhada. Então você precisa questionar, tendo como pontos de referências pessoas que também já passaram por isso, já questionaram isso, e fontes seguras, beleza? Então essas duas atitudes aí vão te ajudar a se conhecer melhor, analisando a sua forma de aprendizado, se auditiva, visual, sinestésica, e também questionando os seus valores, mapeando os seus valores e crenças. E uma terceira característica aí muito importante para que você possa conhecer a si mesmo é identificar os seus traços de personalidade. Você é mais introvertido ou é mais extrovertido? Já conheceu aquelas pessoas que onde ela chega já anima o lugar, já começa a ser... E a gente fala, não, essa pessoa é muito extrovertida. Outras, por sua vez, ela chega num lugar, num ambiente onde tem muita gente, ela se retrai, ela fica mais quietinha. Qual desses tipos é você? Aquela pessoa que é mais extrovertida, e é claro que tem níveis, né, disso. Você é aquela pessoa que chega, já domina o ambiente, já conquista todo mundo, ou existe uma dificuldade aí também que muitos que parecem extrovertidas, elas são mais tímidas do que outras que são introvertidas, porque essa questão tem a ver muito com a sua personalidade, na verdade. A fim de esconder a personalidade, a pessoa ela vai mudar a sua forma de agir. Na verdade, aqui, identificar os seus traços de personalidades, isso afeta como você carrega as suas energias e lida com as suas situações sociais. Então, identifique aí a sua personalidade. Procure saber se você é mais extrovertido, e se for mais extrovertido, se você nem sabia que isso existe ou só ouviu falar, procure saber como lidar com sendo uma pessoa extrovertida, sendo uma pessoa mais introvertida. Eu já disse, eu conto essa história de que quando eu era criança, minha mãe sabe disso, eu era muito tímido, mais fechado,
E ao longo dessa caminhada, como eu consegui mudar isso? Eu consegui mudar isso aprendendo mais. Entenda, o título do nosso estudo é Conheça-te a ti mesmo e se transforme em alguém melhor. Existe uma palavra que muitas pessoas falam por aí, seja você mesmo, seja você mesmo. Se eu fosse eu mesmo, eu seria uma pessoa que ficaria dentro de casa o tempo todo fechadinho, quietinho, sem querer falar nada com ninguém. Porque a minha personalidade ela é mais introvertida. Mas eu questionei os meus valores e crenças e percebi que esse valor de ficar quietinho, ser mais introvertido na minha, não estava me levando a uma produtividade, estava me afastando de outras pessoas. Então eu decidi não ser eu mesmo. Então eu fui estudar, buscar conhecimento de quem realmente eu sou para ser alguém melhor do que eu era. Entende? Quando nós somos transformados pelo poder de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que nós recebemos o quê? Uma nova vida. E o que é uma nova vida? É uma vida abundante. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus vai dizer, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, a vida que você está vivendo hoje é uma vida que transmite vida para outras pessoas? Se não for, tente mudar tente se conhecer melhor para que você se transforme em alguém melhor. Então, basicamente, essa é a palavra de hoje para a sua vida. Quando você se conhece, para de lutar contra o espelho e começa a trabalhar com as ferramentas que você realmente tem, a sua identidade deixa de ser uma prisão e se torna a sua maior aliada. Então, busque conhecer a sua identidade e trabalhe nela para que ela possa reverberar a vida de Deus em você. Se essa palavra fez sentido para a sua vida, comente aí, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas também. Que Deus abençoe. Bom, pessoal, acredito que essa palavra, como edificou a minha vida, o meu clamor é que a minha oração é que possa edificar a sua também. É muito superficial o que eu falei, mas profundo também em contrapartida nas suas reflexões. Aqui é um start para que você possa fazer essas reflexões. Se você quer saber mais sobre aquilo que temos falado aqui, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um livro chamado Inteligência Emocional, Transformando Sentimentos em Sabedoria. É um livro digital, curtinho. Se você gosta de ler, num dia é capaz de você ler ele todo. E se você não gosta de ler, você vai demorar um pouquinho mais. Você vai ler um capítulo por dia e rapidinho também você vai aprender muito mais de como isso funciona de maneira mais clara, profunda e com bases. Tem algumas imagens no e-book também para você entender como funciona o seu cérebro. Então, se você tem esse interesse, faz sentido para você e quer aprofundar mais esse assunto,